Graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Dando continuidade a esse nosso programa, que está sendo aos domingos, desse mês de agosto, falando sobre missões, até os confins da terra. Nós já estamos aí caminhando para o final do mês, e hoje, até os confins da terra, nós estamos agora mais um segmento. Falávamos da vez anterior, como o protestantismo chegou ao Brasil, inclusive, particularmente, com a primeira denominação brasileira a se estabelecer no Brasil, que foi a Igreja Presbiteriana. Repito, não foram os primeiros protestantes, porque os primeiros vieram em forma de colônia e desenvolveram seu trabalho na sua língua nativa entre os colonos. Não era o protestantismo no Brasil, não era o protestantismo do Brasil. Agora, chega os primeiros missionários, foi o Roberto Calley, como disse, que era um presbiteriano escocês, que plantou uma igreja independente. E depois, com os anos, outras igrejas independentes se juntaram a ele, ou a essa, a Igreja Fluminense, a Igreja Evangélica Fluminense, no Rio de Janeiro, e assim surgiu a denominação congregacional posteriormente. Agora, a primeira denominação a se implantar no Brasil e a criar os seus segmentos nacionais e com o povo autóctono, ou seja, com os brasileiros mesmo, foram os missionários a partir de Asbel Green Simonton, que chegou ao Brasil em agosto de 1859. Pois bem, aí eu disse a vocês que criou-se o primeiro presbitério, que foi em 1865, e posteriormente o sínodo em 1888, e mais para frente a Assembleia Geral em 1910, e mais para frente, na década de 30, a Assembleia Geral se transformou em Supremo Concílio. Assim, a Igreja Presbiteriana do Brasil estava totalmente já sedimentada e nacionalizada na nossa pátria, no nosso Brasil. Bom, foi aí que nós paramos, não é? Porque estávamos falando sobre a importância da conversão de José Manuel da Conceição, ex-padre que se tornou o primeiro pastor brasileiro, ou melhor, o primeiro brasileiro que se tornou pastor protestante. Foi José Manuel da Conceição, que foi ordenado no presbitério do Rio de Janeiro, por ocasião que esse presbitério foi constituído. Não é? Assim, a nossa história do Brasil e a história do presbiterianismo do Brasil está totalmente atrelada, e é uma honra muito grande nós termos sido pioneiros em tantas coisas, como, por exemplo, na formação de uma escola evangélica, a primeira escola nacional a ter alunos e alunas juntos, um ensino misto. Isso mostra também a ingerência da igreja, ou a participação da igreja na área da educação no Brasil, porque os presbiterianos criaram muitas escolas. Outras denominações que chegaram posteriormente, como os batistas, os metodistas, também aplicaram esse mesmo sistema de educação junto ao sistema evangelístico, ou seja, fazer missões juntamente com a educação. Tá bom? Bom, mas eu quero, além dessa retomada, fazer mais um passeio assim, mais geograficamente mais amplo, não é? Dizendo para vocês o seguinte, que o século XIX, que foi o século que chegou Simonton e esses primeiros missionários para o Brasil, foi o século das missões para o mundo protestante, equivalente ao que foi o século XVI para o mundo católico romano. Explico, tá? É que é o seguinte, a Reforma Protestante nasceu no século XVI, nós sabemos, tá? E a Igreja Católica levou um golpe muito grande, numericamente falando, porque o protestantismo nasceu dentro da Igreja Católica Romana. Então, eles perderam muitos membros, mas por ocasião, logo após a reforma que surgiu o Concílio de Trento,
a Igreja Católica havia criado algumas ordens monásticas, algumas ordens religiosas, entre elas a Companhia de Jesus, conhecida como jesuítas, não é? Com Inácio de Loyola. Os jesuítas, depois do Concílio de Trento, foram os desbravadores para levar o cristianismo a povos pagãos. Em outras palavras, eles foram para o Oriente e lá eles disseminaram o cristianismo nas regiões da Índia, do Japão e da China também, mas principalmente dos dois primeiros países, né? Então, a gente percebe a participação naquele tempo do jesuíta Francisco de Xavier, que é uma participação um tanto parecida também com outro jesuíta que veio para o Brasil no início da formação da igreja no Brasil, porque a história da igreja no Brasil começa em 1550, ou seja, na segunda metade do século XVI, tá bom? Foi a colonização no Brasil. A colonização no Brasil não se deu imediatamente ao seu descobrimento. Foi quando os primeiros missionários chegaram para cristianizar os nossos ameríndios. Tá bom? E José de Anchieta teve uma participação muito grande nesse trabalho, bem como a Ordem dos Jesuítas foi a mais importante desse período todo. Bem, eu falei para vocês que no século XVI os protestantes também chegaram ao Brasil, os huguenotes no Rio de Janeiro, e no século XVII, no Nordeste brasileiro, a partir de Recife, não é? E no século XVII, a imigração dos europeus para o Novo Mundo foi muito forte, principalmente oriundos das Ilhas Britânicas, da Inglaterra, da Irlanda, da Escócia, não é? Eles vieram para a América do Norte, porque a América do Norte tinha muitos europeus na América do Norte, e eles vieram com suas famílias também com intenção de plantar igrejas e ficarem no Brasil, e ficarem na América do Norte. É assim que surgiu colônias como dos peregrinos, principalmente puritanos, que fugiram por causa das perseguições religiosas lá na Europa, fundaram colônias como a de Massachusetts, também como a de Pensilvânia, que recebe como sua capital a Filadélfia, que tem o nome de Pensilvânia por causa de um protestante chamado William Penn, certo? Então é assim que as missões se desenvolveram na América do Norte e em toda a América juntamente, também na mesma época com o Brasil, só que o Brasil está sendo colonizado por católicos romanos e a América do Norte está tendo uma ingerência muito grande de protestantes vindos principalmente das Ilhas Britânicas, não é? A gente vê também, no iníciozinho do século XVIII, um trabalho feito na Alemanha com os moravianos, principalmente a partir de Nicolau van Zinzendorf, que montou uma colônia, e essa colônia começou a se preocupar com o mundo inteiro e a levar as primícias missionárias do mundo protestante para outros povos, para outras ilhas e para outros continentes, não na América do Sul inicialmente, mas principalmente no Oriente, que foram os moravianos, grandes missionários, diga-se de passagem, né? E no século seguinte, que é o século XVIII, tornou-se o século das missões para o mundo protestante. Por isso que a Inglaterra estava na vanguarda desse processo de enviar missionários protestantes para o mundo inteiro, vendo a pessoa de William Carey, o pai das missões modernas, e posteriormente Hudson Taylor, que vai fazer missões no interior da Índia. Interior da China, desculpe. E quando isso está acontecendo, o Brasil também já está recebendo, nessa mesma época, ou em época muito próxima, os primeiros missionários protestantes vindo ao Brasil. É assim a história das missões, querido, o mundo inteiro sendo alcançado pelo trabalho missionário dos protestantes. De modo que o século XVIII, ou melhor, o século XIX, foi o século das missões protestantes, tá? E é quando o protestantismo se implanta e chega realmente ao Brasil,
chegando não apenas os presbiterianos, mas posteriormente os batistas, os metodistas e outras denominações. Não é? A gente vai falar mais um pouco disso no próximo segmento. Até já.